Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Você já mandou um zap para o seu pediatra hoje? Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou o Pedro Doria, ao meu lado está minha querida Cora Rona, e a gente veio para a mesa do Meio, né, Cora, para fazer o programa de hoje. Eu estou me sentindo chiquíssima aqui. Não é? Muito elegante. Cora, a gente veio porque a gente tem dois convidados. Temos dois super pediatras. Dois super pediatras, Daniel Becker e Roberto Cooper. A gente vai falar sobre pediatria e o mundo digital. E a brincadeira do WhatsApp não era à toa, não. Você já pensou na hora que você manda um zap para o pediatra dos seus filhos? E não é só sobre isso que a gente vai conversar. Não, olha, tem uma parte das telas que é importantíssima. Eles vão contar para vocês o impacto que tem um telefone na vida de uma criança. É pior do que você imagina e, olha, televisão é diferente de videogame, videogame é diferente de rede social e é importante entender a diferença. Eu aprendi coisa pra caramba. Eu também. Vem! Daniel Becker, Roberto Cooper. Bom ter-os aqui, não, Cora? Opa, a gente se sente seguro, né? Olha mesmo. Viemos até para a mesa. A gente até saiu assim da sala, viemos para um... Gente, que bom ter dois pediatras. E eu tenho certeza que tem um monte de perguntas que pais diversos por aí têm a respeito da vida digital dos seus filhos, mas eu queria começar com a vida digital dos pediatras. Daniel, você escreveu sobre a curiosa relação de pais. Eu sou um pai de crianças, quer dizer, não estão mais crianças, né? Roberto é o pediatra dos meus, já estão na adolescência, mas a curiosa relação de pediatras com o WhatsApp. O que passa? Olha, para você ter uma ideia, Pedro, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com o Roberto, com o Cora também. Essa discussão começou a partir de um grupo em que a gente está, de WhatsApp, né? Estou com o Roberto, mais 80 pediatras, mais ou menos, e que alguém postou um print de uma tela de uma pessoa dizendo: doutor fulano, tal coisa, tal coisa. Doutor fulano, daí 10 minutos depois, por que o senhor não está respondendo? Aí depois, logo em seguida, 10 minutos depois, doutor fulano, eu paguei sua consulta para poder o senhor ter disponibilidade total para mim, o senhor tem que responder mesmo sendo o dia dos pais. A fala dele. Aí começou o desabafo assim, de dezenas de pediatras desabafando. Eu já tinha escrito um post para o Instagram falando sobre esse tema, também circulou muito, viralizou até certo ponto, orientando as pessoas a usar o WhatsApp de uma forma mais adequada, né? A gente vive essa era digital, ela aconteceu muito rápido e a gente não tem etiqueta, não tem normas básicas de comportamento, né? Tanto que quando eu posto qualquer coisa que vá contra o senso de um certo grupo político no Instagram, eu sou xingado de todo tipo de coisa, assim, você acaba abstraindo, né? Aquela velha regra, nunca leio os comentários. Eu leio os comentários, eu leio as mensagens, eu tenho uma pessoa que lê as mensagens para mim e às vezes a gente treme nas bases, eu tive que acionar advogado, assim, a ofensa, a agressão é geral. Então essa norma de etiqueta está faltando muito, a gente não tem a menor noção de comportamento adequado. Até socialmente a gente já tá perdendo um pouco. Mas o WhatsApp, especialmente, ele incorporou uma cultura de imediatismo e de disponibilidade total e de consumo na relação médico-paciente, que já vem evoluindo, né, Roberto, para uma relação de consumo há muito tempo, em função das intermediações de planos de saúde, em função, se estabelece realmente uma relação de cliente e vendedor, né? Há muitos anos a gente já está evoluindo nessa direção. E não por culpa de ninguém, aliás, por participação dos dois lados, especialmente da intermediação, né, de planos de saúde, de clínicas ligadas a esses planos. Então, há um abuso absoluto e uma expectativa de absoluta disponibilidade que é inumana.
né? E você não coloca nenhum limite nessa relação. E é uma coisa curiosa, porque na maioria dos países não é assim. Nos Estados Unidos, para você ter o telefone de um médico, é raríssimo. Você tem o telefone da clínica dele, se você liga para a clínica, você recebe a resposta ou de uma secretária eletrônica ou de uma enfermeira ou um plantonista que vai te dar orientações básicas e se aquilo não funcionar, você vai para a emergência. Não tem conversa, não tem acesso ao médico direto. O médico tem vida privada. Aqui não, a gente estabeleceu uma regra de, digamos assim, mercado, onde o médico está sempre à disposição. E talvez por uma competitividade que existe, especialmente na medicina privada mesmo, na medicina onde não há intermediação, e há uma disputa de mercado, né, os médicos acabaram criando essa cultura de responder imediatamente, de ter essa relação direta com o WhatsApp e fazer verdadeiras consultas. A gente recebe. Eu já recebi áudio de 11 minutos. A pessoa perguntando o que faz depois de um áudio de 11 minutos. Nem existe. Mas tem outras variáveis. Eu acho, Daniel, que tem isso que você disse, falta uma etiqueta, obviamente falta. Eu acho que tem a questão do consumo, do imediatismo, da incapacidade de esperar para qualquer coisa, inclusive por uma resposta de alguém. Uhum. Eu acho que tem uma questão econômico-financeira de que ir ao consultório custa um dinheiro, né, para esses médicos que não estão ligados a planos e que são os médicos que dão telefone, você ir ao consultório. Então, tentar não ir ao consultório tem um lado de grana também, que nem todo mundo tem disponibilidade para dizer, eu tenho que voltar lá semana que vem. Tem previsto algumas consultas anuais, mas não essas. Então, tenta resolver. Tem a questão de logística e operacionalidade. Será que eu consigo resolver isso e meu filho não precisa não ir à escola, eu não preciso não ir ao trabalho? Então, são múltiplas variáveis que não dá para a gente imputar somente a uma falta de educação de uma ferramenta nova, né? Mas isso não explica, tem toda a razão, mas isso não explica o absurdo de você pedir um atestado às 2h da manhã. Isso é falta. A educação está em primeiro lugar. Básica, educação básica. Você não tem, interromper o lazer de uma pessoa, nem que seja 9 da noite, o dia acabou, ele está descansando, está jantando com a família, e você fica pedindo coisas totalmente prosaicas e desnecessárias. Eu acho que maior do que qualquer outro problema, qualquer outra consideração, é a educação, que está faltando em todos os níveis. Né? Também. Em todos os níveis. Mas eu acho que tem uma coisa... Só um último detalhe, claro. Pedro. Tem a variável também, só para botar mais uma camada, que é a variável da insegurança. Num mundo em que tem performance como sendo o vetor, meritocracia, entrega, os pais ficam muito assustados. Então, o imediatismo é um problema dessa cultura, mas é um problema também da insegurança. Você diz, eu estou aqui diante de uma situação que tem uma autoridade que vai me responder. Então, acho que se a gente quiser abordar essa questão, tem um jornalista famoso, você sabe o nome, é Benjamin, eu acho que é um problema complexo ter uma resposta simples, objetiva e errada, né? A gente vai errar se a gente der uma resposta simples. E para concluir, uma coisa que o Daniel disse, que eu acredito que a juventude pediátrica poderia mudar, é a forma de se organizar do ponto de vista profissional. Quer dizer, a nossa geração é individualista, solo, seu consultório. Diante dessas novas tecnologias e do que vai surgir, é razoável imaginar grupos de pessoas, não eu, seu assistente. Nós somos pessoas do mesmo padrão, do mesmo nível, atendemos aos nossos pacientes, mas temos um modo de operar que a gente concorda, a gente discute casos clínicos junto, a gente obedece aos mesmos guidelines e que, a partir de uma certa hora, a clínica fica sob a responsabilidade de um ou de dois, que no fim de semana fica de um e dois, e não o meu médico, o meu pediatra. Eu acho que a geração mais jovem pode trazer para esse mundo da pediatria não pública ou não de plano uma maneira diferente de se relacionar. Você continua sendo cliente ou paciente daquele pediatra, mas sabe que tem um amparo e não é um residente novo que é o assistente. Não, é um colega do mesmo nível que vai te atender numa situação. Então, olha aqui, vocês não acham que seria um excelente uso da inteligência artificial?
um atendimento por bots, você fazer um script em UX, que é interface de usuário. Como quando você vai comprar uma passagem ou qualquer coisa, você cai numa conversa e a conversa te pergunta: você quer viajar de manhã ou de noite? Quais são as suas datas? Uhum. E você faz um scriptzinho desse, está com febre, não está com febre? Isso já existe. Já existe Nos Estados Unidos já existem os Health Companions, são oráculos de inteligência artificial que faz muito orientam os sentido pais. isso, você não acha? Faz sentido. Eu acho que tem risco, né? Porque a gente está lidando triagem com... não dá. Para triagem. Para uma triagem faz todo Sim, sentido. pois é. Para só chegar em você aquele WhatsApp do caso em que realmente... Para tentar descobrir o que é grave, precisa chegar no médico e o que pode esperar para amanhã. Exatamente. Se a pergunta fosse como conseguir um atestado, certamente, pelo menos isso acho que a inteligência artificial seguraria. Porque faria pelo menos uma barreirazinha na frente de vocês. Isso já está vindo, daqui a pouco não demora. Não é só barreira, Cora, porque eu acho que barreira não é difícil. Eu acho que tem que ser uma barreira com uma resposta para os pais. A gente não pode só bloqueá-los. Sim. Você falou uma coisa que é boa. O pai que entrar nesse circuito vai dizer, ok, eu estou assegurado de que eu posso entrar em contato amanhã e tem umas instruções preliminares para ser feitas, que são proteger o médico, mas proteger a família também. Há uma ansiedade ali, há uma aflição que a gente tem que endereçar. E eu acho que é possível que isso se dê dessa forma. São duas ansiedades em jogo aqui, né? Às vezes conflitando. Tem um ponto aqui que vai muito além da medicina. O celular primeiro, mas principalmente o WhatsApp, quebrou a fronteira da ideia do 9 to 5, do trabalho de 9 às 5. Faz pelo menos 10 anos que a maior parte das profissões de colarinho branco viraram profissões em que você não tem mais o horário de trabalho e o horário que você não está trabalhando. Você tem e-mails que você recebe, você tem WhatsApps que você recebe, você tem... E existe a expectativa... Eu para a turma aqui, eu sempre, quando eu escrevo coisa no fim de semana, eu escrevo, pode responder segunda, tá? Eu só estou escrevendo agora para eu não esquecer de escrever. E eu sempre fico ocupado porque eu sei que aquilo gera uma determinada ansiedade de... Será que eu deveria estar respondendo a isso num sábado, num domingo, O digital rompe... Quando o digital rompe a barreira do físico, quer dizer, para ter contato você não precisa estar no mesmo ambiente, você pode... Isso torna permeáveis os horários. De certa forma, a pandemia, quando as pessoas todas foram para casa e muitas empresas voltaram em horários mistos, no sentido de que você vai ao escritório segundas, quartas e sextas, mas terças e quintas fica em casa, ou qualquer arranjo desses... Você só aumentou, na verdade, essa coisa permeável de todo horário é horário de trabalho. Assim como todo horário é um pouco horário pessoal também. E a gente está sem essas fronteiras em tudo, de certa forma, na vida. Não? E eu não sei se a gente precisa ter essas fronteiras. Talvez precisemos, talvez não precisemos. A gente sempre teve. Nós todos fomos criados em mundos em que a fronteira entre trabalho e vida pessoal era muito clara. Isso desapareceu. Mas, Pedro, você está falando de uma coisa que nós não nos damos conta de uma outra fronteira que foi quebrada antes do nosso nascimento, que é uma fronteira que mexeu com o nosso ciclo circadiano, com o nosso ciclo biológico. A luz elétrica acabou com a noite. Então, houve uma ruptura, assim, a gente fala do WhatsApp, da internet, a gente... Perfeito. Assim, tem jogo de futebol às 9 da noite como se fosse de dia. Perfeito. Os garçons vão jogar no aterro às 4 da manhã. É verdade. Então, a gente tem disrupturas com tecnologia que a gente acaba se acomodando. Paga-se um preço, recebe-se um benefício, podemos trabalhar até mais tarde. Antes de ter esse troço, você tem toda a razão. Houve uma fragmentação dessa fronteira, mas fragmentação de fronteira já é anterior. Né? Todo avanço a luz é um desastre do ponto de vista do bicho. Eu vou além. Essa coisa dessa pouca percepção de o que foi a luz elétrica é tão maluca que toda uma linguagem que a gente tem estabelecida entre claro e escuro, a maior parte das pessoas hoje consideram que é uma linguagem racista, sem se tocar
que a noite dá medo pra cacete. Que a noite é quando o perigo está lá presente. O negativo da noite é quando a gente realmente fica sem capacidade de se defender, porque a luz que a gente tem é uma luz de uma lamparina, que faz um clarãozinho no meio da sala, mas todo o resto é escuro. São 200 mil anos da humanidade com medo, 300 mil anos da humanidade com medo do escuro, e 100 anos. Os lobos. 150 anos de... Na taiga. É isso, né? Olha aqui, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Que eu hoje acho que o meu maior problema, se eu fosse médica, seria esse. As pessoas hoje todas já chegam com o diagnóstico pronto, não chegam? Tem uma placa no consultório médico de um médico americano que fala assim: se você veio aqui para ter uma segunda opinião do Dr. Google, procure o Yahoo. Mas, de fato, a gente hoje tem que estar alerta, né? Porque os pacientes já chegam com muita informação. A sorte é que eles chegam com informação excessiva, com informação errada. Você acha que isso é melhor ou pior do que antes? Eu acho que isso tem vantagens, mas como tudo, como a internet, o Sr. Roberto deu esse exemplo maravilhoso da luz elétrica, né? Eu acho que nenhuma transformação foi tão rápida. Muitas transformações foram profundas. A luz elétrica, por exemplo, é uma delas. Mas eu acho que nenhuma mudança tecnológica trouxe tanta transformação e tão rapidamente acelerada do que a internet e, nos últimos anos, as redes sociais. O acesso à informação passou a ser... A gente estudava na biblioteca do HU, você era do HU? Santa Casa. Pré-HU. Ainda pré-HU. Pré-HU. A gente Vermelha. Eu peguei eu já sou moderno, né? Você pegou o Index Médico. Peguei o Index Médico. A gente ia para a biblioteca para você achar um artigo. Você tinha que aprender a mexer na biblioteca, você ficava 4 horas, às vezes, para conseguir chegar no que você precisava. Que não era ali, que era na biblioteca do servidor. E aí tinha que pegar um ônibus, exatamente, para pegar em outra biblioteca. Ou no Oswaldo Cruz. Que coisa prática, né? E o Index Médico eram dezenas de livros atualizados a cada 2, 3 meses, que explicavam quais eram os artigos que tinham sido publicados. Aí você tinha que saber quem tinha assinatura daquela revista no Rio de Janeiro. Exatamente. Essa assinatura tem nos servidores. Eu dou exemplo que o servidor tinha uma biblioteca boa. Você ia para lá, preenchia um papelzinho, voltava um dia depois ou 2 para pegar uma xerox do artigo. Então, a gente chutava a parede da biblioteca quando não tinha, quando a biblioteca não assinava aquele artigo que a gente precisava. E hoje eu consigo essa informação em 15 segundos, né? Não, agora, como Mas pais, eu quero responder os pais deve ter mudado uma coisa, porque eu só tinha o livro do Dr. Rinaldo Delamare e talvez um ou outro livro, e aquilo era muito básico, né? Mas imagina se eu tivesse uma biblioteca médica à minha disposição, a quantidade de pavor que eu teria passado. Mas é isso, o Google é uma... Mas isso é da natureza humana. Se você lembra da morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, o Ivan começou a ler livros de medicina. Ele não tinha Google, mas o Tolstói capturou essa coisa da natureza humana, que aí eu preciso de uma informação. Então, aquele juiz ia buscar uns livros para ler. Eu, pessoalmente, eu me sinto um pouco como Daniel. Não me incomoda que leiam. Eu acho que, no fundo, ajuda. Porque são pessoas que trazem mais dúvidas, que trazem mais abertura na conversa. Dúvidas mais qualificadas. Mais qualificadas, você pode conduzir a conversa, você pode orientar onde é que procura. E tem um outro aspecto, Cora, que é assim, talvez os colegas da minha idade não gostem, mas é uma coisa do poder médico se dissolver um pouco. Essa coisa da autoridade, de que eu sei e você não sabe. Não, agora a gente tem um certo equilíbrio aqui. Você pode saber mais de alguma coisa do que eu. Porque eu não sei tudo de medicina. Se você se aprofundar num determinado aspecto, você falou, sua mãe está com 100 anos, você talvez estude algumas coisas de geriatria que possivelmente poucas pessoas vão ter o seu conhecimento. Não, se o paciente tem uma doença um pouco mais rara, ele vai chegar no consultório sabendo mais que você. Você tem que ter a humildade de dizer, eu não conheço esse campo o suficiente, vou ter que estudar. Então, acho bom, Cora. No fundo, acho bom. A gente tem que calibrar, mas é melhor do que essa coisa do... Deixa eu fazer uma pergunta objetiva para vocês. Qual é a etiqueta que vocês sugerem para pais em relação ao WhatsApp?
Porque às vezes a gente fica preocupado com nossos filhos. Agora está na fase dos netos, eu ainda estou na fase dos filhos. Para mim é muito fácil, porque eu só dou o apoio emocional. A Bia me liga e diz, está com uma febre horrorosa. Poxa, coitada, qualquer coisa eu estou aqui. Né? É tudo que eu faço, o que me cabe hoje. Em que momento... porque o WhatsApp existe, e vocês médicos dão os WhatsApps. Quer dizer, a relação, de certa forma, está estabelecida. E eu não sei nem se vocês teriam escolha, porque eu imagino que seja um problema para o médico que decide que não vai dar. Eu imagino que vai ter, os pacientes vão para outros médicos, né? Então, possivelmente, não existe escolha. Mas qual é a etiqueta? Em que momento? Porque as coisas... O Roberto sabe, meus filhos tiveram recentemente uma conjuntivite que terminou sendo não séria, mas chata. Eu diria séria. Você diria séria? Sério. Enfim, mas ambos ficaram 2 semanas em casa. É sério. Isso não é sério. E tendo de ficar indo de 2 em 2 dias Isso é sério, no oftalmologista. Pode não ser grave. Para tirar a membrana. Foi Mas um troço. É sério, isso no meu... Isso é uma coisa grave. Isso para mim é sério. Agora, começou... Eu encarei a coisa como vai ficar tudo bem no final, mas tem um processo aqui pelo qual passar. Em que eu e a mãe deles tivemos que ficar indo de forma revezada a oftalmologista o tempo todo para tirar lá o negócio do olho. Agora, tudo começou com um zap para você, né, Roberto? Começou com o que é isso, o que faz, como é que... Se a gente não começa com essa orientação básica, nem era com você, nem era com o pediatra, era com o oftalmologista, mas se a gente não tem a orientação inicial... Como é que a gente caminha? Nós não somos médicos, né? Qual seria a etiqueta? Isso é muito simples, na verdade. Né? Quando você tem uma emergência, você usa o WhatsApp ou você liga para o médico. Né? Tem médicos, inclusive, nessa discussão no grupo, surgiu umas estratégias interessantes. Tem médico que coloca todos os pacientes no arquivo do WhatsApp, que não notifica, ele não fica vendo a mensagem ali, e ele consulta quando ele quer, como se fosse quer dizer, o WhatsApp vira um e-mail, incomoda menos. E se a pessoa tem uma emergência, ele fala, me liga. Eu achei uma solução interessante essa. Não é a que eu uso, não. Mas uma coisa é você mandar uma mensagem. Daniel, eu não sei se é óbvio o que é uma emergência, se você não é um médico. Tudo bem, mas digamos assim, uma pessoa que está doente, está com febre, está com mal-estar, está vomitando, está com um sintoma qualquer. Isso é uma coisa. Tá? E por mais que seja um sintoma mínimo, um olho coçando, que seja, ele está preocupado, está angustiado, é filho, não sei o quê, vai ligar, tudo bem. É claro que se estiver com o olho começando a ficar vermelhinho, você não precisa ligar para o médico ou mandar mensagem às 2 da manhã. Você pode esperar o dia seguinte, mandar mensagem no horário, entre aspas, comercial. Mas uma outra coisa é uma pessoa me mandar uma mensagem às 11 da noite, perguntando se ela tem que tomar a vacina tal, mas não precisa responder agora. Esse não precisa responder agora irrita mais ainda. Porque, obviamente, aquilo vai ficar na minha cabeça. Eu não vou conseguir largar aquela mensagem. Eu tenho que me desapegar daquilo. O único jeito de me desapegar é respondendo. Ou você mandar mensagens que são completamente, obviamente, pertence ao mundo do consultório, porque tem uma história longa, porque é complicada, porque tem questões emocionais envolvidas. Você mandar um texto de 50 páginas ou um áudio de 11 minutos, esperar que aquele médico responda e resolva o seu problema quando você não vai no consultório dele há 3 anos. Porque criança mais velha para de ir no consultório, né? Continua mandando mensagem. A mãe fica tranquila, o fato é esse, né? Pedro, você levantou uma questão que eu acho que é para além da relação do médico. Né? Numa cultura em que as fronteiras ficam fluidas, fica difícil a gente dizer aqui você manda, aqui você não manda. Porque se o chefe daquela pessoa manda mensagens para aquela pessoa a qualquer momento, se os amigos mandam, olha, eu sei que são 11 horas da noite, mas me lembrei que daqui a 15 dias vai ter tal coisa, save the date, ou alguma coisa assim, a gente está vivendo um momento em que essa etiqueta está não formada ainda. Eu pensei nos princípios básicos de ética, né? Eu quero, eu posso e eu devo. Né? Eu quero falar agora, eu posso falar agora, eu devo falar agora, eu posso esperar. E se a angústia é grande, eu acho que a angústia justifica. Para mim, isso é uma justificativa. Cabe ao profissional depois
fazer um trabalho de educação na relação com essa pessoa, que é diferente, porque nós estamos diferenciando 2 grandes pacotes aqui. Algo acontecendo que pode ser uma coisa que eu e o Daniel achamos assim tolinho, mas tem acontecimento. Outra coisa é pedir um atestado para piscina, para aula de segunda-feira, numa sexta-feira às 11 da noite. Não faz sentido. Não. Como não faz sentido essa mensagem do Daniel no WhatsApp, no e-mail até pode fazer, mas no WhatsApp diz assim, doutor, não é urgente. Eu já li a mensagem. Tá boa. Porque não vem assim, não abra. Eu tenho que abrir para ver que não é urgente. Esse é um problema que eu sinto. Talvez você sinta no nosso fuso horário, porque nós somos mais noturnos. Uhum. Às vezes, um horário que é perfeitamente normal para a gente, 11 horas da noite, meia-noite, eu me policio o tempo todo, porque senão eu mando o WhatsApp para os meus amigos com as coisas mais agora triviais, é a hora, né? às 11 horas, meia-noite. Então, a gente tem um período mais curto durante o dia para se comunicar. Mas uma coisa assim, interessante é que eu fiz 2 colunas em relação a esse tema, inclusive. A primeira foi um estrondo, né? Circulou por todos, né? Tanto que o convite de vocês veio em função da repercussão dessa coluna. E chegou até aos recônditos do Brasil. Foi publicado no Medscape, foi publicado, enfim, em outras colunas de médicos. Na semana seguinte, ali era uma espécie de denúncia, mostrando o que estava sendo a vida dos médicos em função do WhatsApp. Na semana seguinte, eu fiz uma série de propostas sobre isso, de etiqueta, de como usar o WhatsApp, explicando para as pessoas, colocar limites básicos, como esses que a gente está discutindo aqui. Usar mais em caso de emergência, caso de doença, cuidado com a forma como você, a hora que você manda, respeitar a privacidade, não esperar a disponibilidade absoluta, tem que esperar um pouquinho. Se demorar, liga. Se for uma urgência, liga. Se for uma emergência mesmo, pega a criança, vai para o carro e liga do carro. Na caminho do hospital, né? E essa coluna não teve 0 repercussão. Foi impressionante. Ninguém falou dela. Nem no grupo se falou dela. E o Roberto falou uma coisa interessante, porque cada médico vai querer estabelecer as suas regras, né? Cada um vai usar de uma maneira diferente. A maioria acaba se rendendo ao caos, eu acho. Na minha opinião, a situação atual é essa, né? A maioria acaba se rendendo ao caos, reclama com os colegas, mas acaba respondendo tudo. Então, assim, a gente precisa de ações mais coletivas. Acho que tudo que concerne, hoje em dia, a internet e a nossa relação com ela precisa de soluções coletivas. Eu tentei trazer alguma, na solução não foi muito, pelo menos não foi muito, não repercutiu muito, mas eu acho que, da mesma forma que o Roberto deu esse exemplo da juventude se organizar em clínicas, né, que eu acho uma ideia super legal, e ninguém, né, também não repercutiu muito no grupo, né? Não. Eu acho que, aos poucos, as coisas vão se organizar. A tendência espero, né, de melhorar. Ou a cultura do imediatismo vai vencer e vai continuar o caos. É difícil a gente prever alguma coisa. Deixa eu perguntar. Desculpa, Roberto. A resposta à pergunta objetiva do Pedro é a coisa mais subjetiva do mundo, bom senso. Todo mundo tem, né? Exatamente. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? né? Não, bom senso não conheci uma pessoa e disse assim, olha, bom senso eu não tenho. Todo mundo tem. Não, eu não chateio o meu pediatra, não chateio, porque eu tenho bom senso. É uma mercadoria escassa hoje em dia. Olha, eu posso dizer para vocês que há uma categoria que divide as dores de vocês, que são os veterinários, viu? Imagino. É outra categoria que sofre, porque são pais. Né? O pessoal que tem os bichos, o bicho é teu filho, não tem jeito. Então você... Eu sou pai de pets também. Pois é, a pressão que você faz em cima do pediatra, você também faz em cima do veterinário. Mas eu quero perguntar para vocês um problema. Eu já ouvi o mesmo jornalista, né? Doutor, eu mandei uma coluna, eu sou muito atrasado, né? Eu mandei uma coluna para o Globo muito tarde e ela não respondia assim, você recebeu, fulano, porque é aquele WhatsApp que não fica azul, né? Eu só para ter certeza que você recebeu, que estava no limite ali. Respondi, doutor. Recebi, doutor. É porque o WhatsApp de jornalista também é um inferno. É verdade. Os nossos WhatsApps são... a boca ali. Você ia fazer um comentário, uma pergunta? Não, eu ia perguntar para vocês, o que não é um problema de pet, mas é um problema de crianças, a questão do celular, do tablet, das telas.
Isso nem deveria ser uma preocupação de vocês, evidentemente, é uma preocupação mais ampla da sociedade como um todo, dos pais. Eu acho que deve ser uma preocupação deles, sim. Isso é total saúde de criança. Você não acha? É onde a coisa aparece. Pensando Os bem, efeitos é verdade. aparecem na saúde. Pensando bem, é verdade. Então, mais um motivo para a gente ir por esse caminho. O que é que vocês têm notado nas crianças em relação às telas? Como é que telas e crianças têm se chocado? Quantas horas nós temos aqui de discussão? Em 30 segundos, telas e crianças não deveriam se encostar. Show. Até 2 anos, pelo menos. Na França, a recomendação, inclusive, é 0 telas até 6 anos. A recomendação do comitê governamental. Aí tem uma série de explicações que pode durar horas, mas o fato é que a gente tem uma liberalidade com tela, que é uma coisa importante, que vai entrar na vida das crianças, mas que só pode entrar na vida das crianças depois de algumas coisas básicas. Por exemplo, os pais não se dão conta que o aprendizado é tridimensional. Tem forma, tem dimensão. Então tem que pegar nessa caneca, não basta ter imagem da caneca. Isto é uma caneca. Ce n'est pas une pipe, né? Não é uma caneca. Se está na tela, não é caneca. Caneca é isto. Tem temperatura, tem dimensão. Então começa uma coisa que, desde muito pequeno, a gente precisa desse contato tridimensional para poder estabelecer cognição, para poder estabelecer linguagem. É um mundo sensorial. É sensorial. Então tem um primeiro momento que assim, é 0 tela mesmo. Não é para ter tela. Aí, em algum momento, a tela vai entrar de maneira controlada, porque passou do momento sensorial para um momento que eu diria social, lúdico, onde o ar livre, a história, a fabulação, a imaginação e a criatividade têm que entrar em cena. E aí a gente está inibindo isso e tolhendo isso, né? E os trabalhos científicos mostram que tela em crianças pequenas, ou crianças menores, pequena é 6, 7, 8 anos, tem consequências no neurodesenvolvimento dessas crianças. Hoje é um manancial de artigos sobre isso. E a gente vê as crianças saindo para jantar, tela. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando a gente fala tela, a gente está incluindo também televisão, desenho animado? Essa é uma distinção importante. Tá? Eu vou usar o que o Roberto trouxe aí da luz elétrica, fazer uma metáfora aqui. O desenvolvimento humano, a espécie humana tem mais ou menos 5 a 6 milhões de anos, desde os hominídeos, né? Quer dizer, o Homo sapiens surge há mais ou menos 300 mil anos. Né? Durante 5 milhões e 700 mil anos, nós não éramos nem essa espécie, mas já éramos pré-humanos, digamos assim. Né? Se você pegar esse período de 5, 6 milhões de anos, digamos 6 milhões, e colocar em 12 horas, a Revolução Industrial ela surge mais ou menos 2 minutos antes do fim. Aquela metáfora do Neil deGrasse Tyson no Cosmos, né? Eu acho que é por Ele aí. faz isso. Exatamente. Exatamente. As primeiras aldeias neolíticas surgem em 12 mil anos, a agricultura nessa faixa 10 também. mil anos atrás. 10 mil anos. Escrita assim. As redes sociais, o computador, ele surge menos de 1 segundo antes. E as redes sociais surgem 0,15 de 1/10 de segundo. Então, durante todo esse período, pelo menos no mínimo até a Revolução Industrial, que foi 2 minutos antes, a gente se desenvolveu da mesma maneira. Andando, correndo, catando frutas e raízes, correndo de predador, depois correndo atrás de caça, conversando, interagindo, se comunicando, em atividade, em exercício, na luz do dia, e de noite a gente ia se esconder dos predadores nas cavernas e dormir. Olha que coisa incrível. Isso foi o padrão onde o ser humano se desenvolveu em todos os seus sistemas orgânicos e mentais e emocionais durante 99,9% do seu tempo na Terra. E aí, nesse último 10º de segundo, tudo muda, né? E a mudança que as redes sociais, principalmente as redes sociais, eu não estou falando da televisão, que é muito mais benigna. A televisão não tem algoritmo, claro. A televisão você escolhe a programação. Até hoje é assim.
Na nossa época, tinha a programação de... Você é da época de Capitão Furacão. Eu não assisti, Esse eu ainda pessoal, sou. esse pessoal aqui é da Xuxa. Eu ainda sou. Eu sou do Não, Balão você Mágico. é Capitão Furacão. Eu não sou Capitão Xuxa, não. Asa, não. É. Xuxa é ele. Não, eu não sou, não. Eu sou do Balão Mágico. Balão Mágico. Eu já era Também pré-adolescente trabalhava. na Xuxa. Eu sou de uma época que havia pais que ainda proibiam de ver televisão e era o meu Meus caso. pais. Mas Não, nos só últimos... teve televisão na minha casa. Nós éramos 5 filhos. Na minha só quando eu casei. Na adolescência, Porque uma na minha televisão casa no tinha. quarto dos meus pais, meia hora que a gente podia ver. A minha casa era bem mais liberal, porque meu pai inaugurou a multitarefa na história da humanidade. Ele chegava em casa, era um cara muito sisudo, pouco comunicativo, ele era muito amoroso, mas um cara duro, assim. Ele chegava em casa, a gente jantava, depois ele ia para o sofá, ele abria o jornal, ligava o rádio e via televisão ao mesmo tempo. Genial. 3 telas. E aí ficava me dizendo, Daniel, muda para o 4, Daniel, muda para o 6. Eu era o controle remoto dele. Mas Mas televisão é diferente, agora, não é igual, mas... Não, eu quis esclarecer, porque como a gente está falando em tela, Não, veja bem. e acontece muito de criança pequena ficar na frente do Mickey ou do não sei o quê, enquanto... Foi um livro, né? Ó, o iPhone, o primeiro iPhone clicável, assim, versão genial, ele surge em 2007. Em 2010, aparece a câmera frontal, a App Store, né? Surge o Facebook. Em 2012, o Facebook compra o Instagram, ou 2011, e se dissemina o Instagram, né? E aí a câmera frontal, perfeita, vira a cultura do selfie, né? E as velocidades de banda estão aumentando na internet móvel, e aí o que acontece? Todos os adolescentes começam a ganhar celular. Essa é a tese muito bem elaborada do Jonathan Haidt nesse livro, que fez muito sucesso. Você gosta do livro do Haidt? Eu gosto muito. Eu já usava o autor antes do livro, eu sempre concordei com as teses dele. Eu já falo disso desde 2016, 2017. E eu estudei muito essa questão. E essa inovação que as redes sociais, os vídeos curtos, né, trouxeram, ela é muito revolucionária, né? A gente lembra na época da Primavera Árabe, quando surgiu o Facebook. A revolução, né? do Twitter, né? A revolução do Twitter, a democracia vai aumentar, né? O resultado, 12 anos depois, é a falência da democracia, uma onda de negacionismo da história e uma onda de tiranias, de extrema-direita, de radicalismo e a maior onda de adoecimento mental e emocional da infância e adolescência sem precedentes na história. Aumento de suicídios de automutilação, né? Nos Estados Unidos, eles falam que nesses 10 anos, a depressão aumentou 180% entre adolescentes. A Datafolha fez uma reportagem que passou desapercebida. Eu fiz uma coluna sobre isso. Usando lá é a pesquisa de autopercepção, aqui foi pesquisa de atendimento no SUS. Em 2023, o atendimento de depressão e ansiedade no SUS superou o de adultos, de crianças de 10 a 14, adolescentes de 10 a 14 e de 15 a 19. Mas vamos lembrar que teve uma Covid nisso, Também. que influenciou muito. A Tá? Covid, Vamos lembrar. os dados mostram que a Covid fez uma inflexão na curva, mas essa curva, o cotovelo dela, vem desde 2012, exatamente esse momento. Por isso, ele defende com muita garra essa ideia de que a pandemia sim trouxe, claro, um agravamento. Mas é adiante. Ele aumentou o tempo de tela, principalmente, também, além de trazer confinamento e de outros problemas, a falta da escola, que aqui foi recorde no mundo, né? Eu fiz campanha para caramba para a reabertura das escolas seguras, mas essa tendência já vem de muito antes, vem desde o surgimento dessas redes sociais e a disseminação delas. Aqui no Brasil, a ansiedade entre 10 e 14 aumentou 1.500%, não foi 180%. E a depressão, 900%. O interessante de os dados serem do SUS é, primeiro, só o Brasil, por conta da estrutura do SUS, consegue ter esse tipo de número, mas você tem um atendimento do SUS, não é uma coisa trivial, né? Dá trabalho você ter um atendimento do SUS. Fila. Exatamente. Consulta. Então, o fato de ser registro do SUS é porque as pessoas pais consideraram que precisavam ter este trabalho para os filhos, né? Exatamente. E aí, o que está por trás disso? Está o exílio das crianças e dos adolescentes das grandes tarefas humanas que levaram ao desenvolvimento humano como ele é. Então, a criança está confinada em casa, isso não é culpa da internet. O território do brincar vem encolhendo desde 60, 70 anos.
O Drauzio Varela conta essa história muito comumente. Ele chegava em casa, trocava de roupa, ia jogar bola e só voltava na hora de jantar. E chegava atrasado e tomava um esporro da mãe. Acontecia comigo também, mas só que não jogava bola, mas... Você andava de bicicleta, ia outras fofocar coisas, com os amigos, enfim. Mas o território era no bairro. Né? Agora o território passou a ser o quarto e agora o território passou a ser essa pecinha de metal e vidro aí. Né? Então, o fim do brincar e o fim do brincar livre na natureza, essa brincadeira independente, não supervisionada, que é onde a vida acontece, é onde principalmente na adolescência, na puberdade, onde está acontecendo um dos fenômenos da puberdade, não é só pelinho, engrossamento de voz e crescimento de órgãos sexuais, é uma transformação cerebral também. Existe uma poda, são fenômenos mistos que levam a uma espécie de reprogramação, reconfiguração do cérebro. Você tem uma poda cerebral, perda de neurônios, e você tem ganhos, e você tem novas conexões que vão fortalecer o córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro responsável por funções executivas. Basicamente, o cérebro do adulto reside ali no córtex pré-frontal. Planejamento, execução de tarefas, responsabilidade, adiamento de gratificação, todos esses elementos que compõem, digamos assim, uma vida adulta. Né? Para você conseguir desenvolver isso, você precisa de tarefas escolares, você precisa chegar em casa e fazer o dever de casa antes de ligar a internet, você precisa namorar, você precisa brigar com seu amigo e se reconciliar sem ter que bloquear ele, sem poder bloquear. Cancelar. Você tem que namorar e tomar um chute na bunda, e você tem que ganhar um outro menino, outra menina, você tem que jogar futebol e perder, e ganhar depois, de treinar mais, você tem que fazer o dever de casa, se você não fizer, você vai tomar uma nota 0, e o professor vai te dar uma bronca, você vai aprender com aquilo, e você tem modelos familiares, que você vai se relacionar com seus pais e vai ver neles modelos familiares, você vai aprender a tocar violão e vai fazer um esforço enorme para conseguir superar aquele começo difícil, mas a persistência e o foco que você vai ganhar ali, você vai prestar atenção, você vai ler, você vai dormir para absorver e conseguir reter todas as experiências, e tudo isso acabou. As crianças passam hoje, uma criança de 6 anos está passando, 25% da criança da primeira infância está na internet. Está exilada da natureza, do ar livre, que é onde as experiências naturais são mais exuberantes, da socialização, do brincar criativo, né? Porque você, uma criança que você fala, não vou dar o celular, não pode ligar a televisão, ela vai para o pai dela e vai inventar o que fazer. E vai. A criança tem circuito para brincar pronto. Não acabou isso também. Nem para comer ela tem mais presença, né? Ela tem tela para comer, ela não está nem sentindo o gosto, o sabor, a textura da comida, não está olhando para mais ninguém, não tem mais a refeição em família, que é um elemento também essencial do desenvolvimento humano. A interação social, que é como um homem se desenvolve ao longo da sua história, enfim, todos esses elementos fundamentais do desenvolvimento humano estão sendo eliminados da vida da criança desde muito cedo, e na adolescência estão muito precários. Então, isso é um experimento social global, maciço, sem precedentes, e está dando ruim. A gente tem que prestar muita atenção nisso. E aí tem toda essa história da toxicidade que está cada vez mais evidente. Aí, todo dia, eu estou no grupo de trabalho, Roberto, do governo, né, que a SECOM criou um grupo de trabalho para elaborar um guia de orientação para famílias, um guia de educação midiática, para orientar famílias e educadores sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. Todo dia circula muito trabalho, assim, todo dia chegam trabalhos mostrando os danos, mostrando a toxicidade, mostrando a insegurança, mostrando os golpes. Agora, vocês estão vendo aí essa onda de crianças apostando. Com bets, isso é uma coisa gente, isso devia ser proibido. E criança fumando, para todo mundo. E a criança fumando os vapes com 9, 10 anos escondido na... Eu sei que vocês 3, né, são defensores da leitura, né? E eu acho que tudo que o Daniel disse é gravíssimo, e tem o lado de que, enquanto isso tudo está acontecendo, tem coisas que deveriam acontecer que não estão acontecendo. Leitura não é natural. Esse homo whatever de 300 mil anos não lia. Falar é natural. Trocar aqui, fofoca, bater papo é natural. Leitura é uma competência adquirida, e é uma competência adquirida civilizatória. E que, se a gente não tiver a mesma disciplina que a gente tem com o nosso corpo, né, de se exercitar, de comer direito e tal, a gente não lê.
E eu vejo na faculdade, eu dou aula na faculdade, os meus alunos não conseguem ler, não é que são preguiçosos ou não têm caráter, não é nada disso. É que o fato de ler, sentar e gastar 10, 15 minutos de concentração em 2 parágrafos se tornou muito difícil. Para um cérebro treinado a se distrair de 15 em 15 segundos. E aí, durante a aula, tem o celular na universidade, que, na verdade, não é desrespeito, é porque aquilo está desagradável e o ser humano foge do desagradável. Então, eu estou aqui, não estou entendendo, não está bom, eu fujo para cá. Então, tem um refúgio agradável que só é um ciclo perverso nessa história. E isso significa que nós estamos formando profissionais, no meu caso, profissionais médicos, que não leem, que não conseguem ler, o que é dramático. Nós estamos formando profissionais jornalistas que não leem. Então, eu disse profissionais, porque eu dou aula na faculdade, mas eu imagino que todos não leem, né? Professores que não leem. Agora, não ler é um retrocesso, na minha opinião, nessa coisa que a gente chama de civilização. É um retrocesso. Não há dúvida disso. Meus amigos sabem, a piada comigo é que não me mandem esses troços que eu não sei o nome, que bichinhos e emojis. E berinjelas de óculos escuros, eu não sei. Porque eu digo, isso aí me leva a pinturas rupestres. Eu aprendi a ler e a escrever, e vocês querem voltar para as cavernas de Lascaux, querem ir para... Mas espera, não seja também tão fatalista. Eu vou te dizer o seguinte, o emoji, tirando a música, talvez a matemática, é uma das poucas linguagens verdadeiramente universais. Eu posso mandar um emoji para um chinês, ou para um albanês, ou para alguém no Turcomenistão, e salvo alguma questão cultural muito específica, a pessoa vai entender. Eu não entendo nenhum emoji, acho que eu tenho um bloqueio. Você manda uma berinjela para mim, eu não entendo o que significa. O emoji é um hieroglifo, né? Você na verdade, eu tenho muito apreço pelos emojis, porque eu acho que os emojis cumprem uma função eu imagino de comunicação. Que sim, é uma birra minha de dizer tem que ler mais. Não, eu sei, mas eu gosto de frisar isso porque às vezes a gente não está atento a isso. E eles conseguem a gente consegue uma gama de comunicação não literária, digamos, ou não dentro da língua, fora da língua, bastante interessante com os emojis, né? Entre nós, as redes sociais podem ser muito divertidas. Podem. O meu Instagram, eu passo muito tempo no Instagram porque eu trabalho com o Instagram. O Instagram é uma delícia e eu rio dos memes que eu vejo, eu me informo por ali, eu discuto política, eu acompanho pessoas incríveis, maravilhosas. Mas eu passo muito tempo ali, isso me faz mal, isso me sacrifica a leitura, né? Quando eu acabo me desacostumando também a ler, eu tenho que me forçar a ler, eu leio sempre, faço um ritual de ler sempre antes de dormir, durante pelo menos 1 hora. Deixa eu... Desculpa. Eu queria continuar aqui, eu queria provocar vocês a respeito de dois aspectos. Eu sou um filho de pais que achavam que televisão era um perigo e tal, e só comecei a assistir televisão mesmo com 6, 7 anos, porque antes era uma coisa perigosíssima, eu ia virar uma pessoa que não lia. Deu certo. Pode ser que tenha dado certo, mas tem um aspecto a respeito de como o que eu podia ver na televisão era muito menos do que os meus colegas tinham. Isso era um aspecto que meus pais, naquela época, não conseguiam perceber, que era eu tinha um problema social. Sim. Por não estar por dentro dos códigos, das referências culturais da minha geração. Todos devidamente recuperados, mas não causou trauma e tal. Mas eu lembro que era uma coisa que era difícil. Era um aspecto que era difícil. Então, uma das dúvidas que eu tenho como pai em relação à tela eu compro 100% a tese do Haidt. Eu tenho certeza de que tudo que vocês estão falando é verdade. E eu sei também que se eu começar a ser muito restritivo com meus filhos, eu vou isolá-los socialmente. E eles estão entrando agora na adolescência. A coisa mais cruel que você pode fazer com um adolescente é tirá-lo da cultura do mundo dele.
Ele precisa ter a cultura, ele precisa ter aquelas referências, ele precisa ter... Ele precisa pertencer ao grupo. Isso Exatamente. Dentro daquele Exatamente, cálculo, né? Exatamente. E aí tem um segundo aspecto que os meninos são muito bons alunos. Tem notas que costumam ser notas acima da média da turma, tudo mais. E fazem o dever de casa sempre. Agora, jogar os games, que são os games online, é o jogar bola. Porque eles jogam os games, e se eu deixar, eles passam a tarde inteira jogando, mas eles jogam com os colegas deles. Conversando, cada um está na sua casa, mas tem uma atividade social ali acontecendo. Num mundo em que ficou perigoso ir para a rua, não é só perigoso por causa de assalto, não, é perigoso porque tem carro passando o tempo todo, porque não é um lugar tão seguro assim a rua mais, há muito tempo, pelo menos no mundo urbano. Existe uma sociabilidade acontecendo ali. Eu sei que não é uma sociabilidade física e que o físico faz uma diferença imensa. Mas é uma sociabilidade e é a sociabilidade que existe na geração deles. Então, tem uma coisa... É óbvio que a gente está falando aqui de uma questão que é uma... E eu estou falando de meninos e meninas mais velhos. 10, 11, 12, 13, 14 anos. Existe uma questão aí... Eu entendo que é uma questão de... Não de um não absoluto e não de um sim absoluto, mas um meio termo aí... Só que tem um aspecto aí que também não dá para tirar a tela. Eu queria comentar antes de você, Daniel. Eu acho assim, você falou no final o que eu diria. Tirar isso é excluir do grupo social. Não colocar limite é também você frustrar uma parte da adolescência onde o limite é importante para a construção da sua identidade. Se eu não tenho um pai que me limita, eu não tenho ódio do meu pai, eu não tenho raiva, eu não bato na parede, pode tudo. É possível que essa adolescente... Eu preciso financiar os psicanalistas futuros, né? Não, é pior do que isso. Você pode estar financiando o drug dealer do futuro, você pode estar financiando o acidente de automóvel, porque ele vai buscar esse limite aonde? Num carro a 120 por hora, numa droga, olhando... Enfim, então, o que você está dizendo é talvez uma dificuldade nossa de pais de dizer eu tenho um compromisso de colocar um limite. Que limite é esse? É o limite dos seus valores, é o limite do seu conhecimento, é o limite da sua informação. Porque senão, Pedro, eu imagino que a gente deixa tudo num grande rebanho que pode tudo, mas vai para o matadouro. Vai para o senhor das moscas. O problema é que o drug dealer de hoje, ele já está na vida das crianças. Já está. É o jogo do tigrinho. O Zuckerberg, o ByteDance. As empresas já são... Elas apostam, elas investem bilhões em economia da atenção. Elas investem milhões em rede de atenção. Eu ouvi uma vez de um alto executivo, de um VP da Meta, a seguinte frase: nós estamos tocando o maior experimento behaviorista em escala jamais feito com seres humanos. Exatamente o que eu acabei de falar. Vice-presidente da Meta. Com certeza. Essa pergunta que você fez do videogame é interessante, porque ele está em comunicação, sim. E a comunicação que a gente chama é diferente. A comunicação, a sociabilidade do mundo de hoje, ainda assim, ela tem dois grandes tipos. Tem a comunicação síncrona e assíncrona. Ele está em comunicação síncrona, ele está interagindo diretamente com os amigos. Ele está xingando, abraçando virtualmente, está agradecendo, está rindo, está comemorando, está se entristecendo ali. Né? Pode não estar vendo, mas eles estão em diálogo. Uma outra coisa é você postar uma coisa e 300 pessoas te darem likes e dizerem que você é o máximo, que foto linda, aí você vai querer, aí a próxima foto não está tão linda assim, você recebe 3 likes só, e você vai fazer uma com filtro, aí você vai começar a fazer dieta, vai começar a fazer exercício, vai começar... Ou seja, na escala, a televisão é melhor que o videogame, e o videogame é melhor que a rede social. Muito melhor, não há dúvida disso. Não, o videogame é uma das atividades menos nocivas. Então, televisão, porque não tem algoritmo, porque você escolhe a programação e tem coisa boa. Você pode ver filme com a família e comentar e conversar depois. O videogame ele envolve coordenação motora, envolve comunicação. Hoje em dia, o risco do videogame aí
é o excesso, é o vício, né? E é a perda de outras atividades que ele podia estar. Ele podia estar jogando bola, ele podia estar brincando na pracinha. Se deixar a tarde inteira fica, eu não deixo a tarde inteira, deixo metade da tarde, 3/4 da tarde, e agora você vai para a sua aula de futebol, vai para a sua aula de natação. Por quê? Porque eu estou mandando. E isso é difícil, às vezes, eu estou mandando, porque eu sou seu pai. E eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Que são duas coisas diferentes. Então, muitas pessoas confundem autoritarismo com autoridade e aí ficam numa liberalidade que voltamos àquela história do não limite. Criação permissiva. Vira um astronauta sem gravidade, sem ter... Claro. Agora, a rede social, aí ela é a tragédia. A rede social divide discurso, porque elas é que fragmentam a atenção e elas que têm o algoritmo, a inteligência algorítmica, que basicamente é o modelo de negócio dessas empresas e é o que está matando crianças e adolescentes, é o que está destruindo a nossa sociabilidade. Né? Olha, há um processo correndo nesse momento nos Estados Unidos que eu acho da maior importância. O TikTok está sendo processado porque uma menina de 10 anos se matou por causa de um daqueles desafios. O desafio era de ficar sufocado. De ficar sufocado. E ela fez alguma coisa que ela não conseguiu desfazer e morreu sufocada. E o TikTok está sendo processado porque o algoritmo mostrou isso para ela. Quer dizer, houve uma decisão editorial, não consciente, mas há uma decisão. Quando o algoritmo decide... A desculpa deles é de que eles não mostram nada. Eles fazem nada, são as outras pessoas que produzem. Mas dessa vez ela conseguiu provar. Exatamente. Tem o caso ainda está em curso, mas tem uma decisão recente da Suprema Corte que pode ser levada como... No fim das contas, o debate... É uma bobagem, mas o problema é que o debate existe é se o algoritmo é um editor. É evidente que o algoritmo é um editor. Isso é muito importante. Só porque não tem um ser humano determinando quais são as regras, o algoritmo está fazendo seleções. Ele está escolhendo o que as pessoas vão ver e o que as pessoas não vão ver. E ele é o responsável pela polarização. A partir do momento... Claro que é. A partir do momento... No fim das contas, é você conseguir estabelecer a jurisprudência, no caso americano, de que as empresas são responsáveis pelo que o algoritmo escolhe. E está com cara de que nos próximos anos essa responsabilidade vai se estabelecer. Essa é a visão do Yuval Harari no novo livro dele. Do Nexus, Do Nexus, Que, aliás, muito da conversa de vocês me lembra o novo livro do Harari. É justamente... Ele falou com a gente. Ele falou com vocês? Não, tudo sacanagem. Não, de repente ele tem falado com muita gente. Certamente tem falado com associações de pediatras e tudo mais. Certamente. Mas o raciocínio dele é como que novas tecnologias de comunicação de tempos em tempos transformam radicalmente a sociedade. E vão transformando. E não necessariamente para melhor. Ele acha que a gente está entrando num buraco do qual a gente não vai... o livro é bastante pessimista. Um buraco do qual a gente não vai sair. Voltando à sua pergunta... Eu estou precisando de livros catastrofistas porque eu estou bastante. Mas assim, ele fala uma coisa que é meio quase que óbvia, né? Se o algoritmo atual das redes sociais, que é um algoritmo de curadoria, mais nada, ele não genera, não é generativo, ele não cria conteúdo, né? Ele já causou esse pandemônio, não só entre as crianças, na democracia, na ciência. Hoje em dia, um cientista precisa fazer um esforço para provar alguma coisa que é um fato científico. Né? Fascina, qualquer imbecil que fale qualquer porcaria repetida 10 vezes sabe mais que o cientista. Imagina quando esses meios de comunicação maciços, que têm 5 bilhões de audiência, tiverem domínio da inteligência artificial generativa, onde você cria não só uma relação de intimidade com a pessoa, e a intimidade ela é a forma mais fácil, mais potente de influenciar alguém, mas ela aprende sobre você gradualmente. Na medida que você dialoga com ela, ela aprende mais sobre você. O algoritmo já conhece a gente mais que a nossa mãe. Agora, a inteligência artificial vai conhecer a gente mais do que a gente mesmo. E vai a minha já conhece completamente... Mas eu vou voltar à sua questão original dos adolescentes ou das crianças
e essa história do Supremo me fez pensar no enorme papel, ou no aumentado papel, se é que isso é possível, dos pais, em que não dá para terceirizar essa posição de cuidador, orientador, tutor dos seus filhos. Então, quando os pais, por falta de tempo, por falta de vontade, por medo, por insegurança, por todos os motivos, abrem mão disso, estão permitindo que uma coisa muito veloz, muito mais veloz do que a televisão do nosso tempo, se insinue na vida dessas crianças, quando não se organiza a agenda das crianças de uma maneira adequada. E são os pais, não é o Supremo, o Supreme Court, nem o Supremo Tribunal. Os pais têm uma responsabilidade direta e imediata em se informar e formar os seus filhos. Eu acho que é importante isso, o que inclui a colocação de limites, com dor e aprendizado. Roberto, isso aí é indubitável o que você está falando. Mas o surgimento de uma tecnologia que cria dependência das crianças complica muito a vida dos pais, né? Por isso que eu tenho tanta ênfase. Mas os pais não deixavam coisa. beber, Daniel, que cria dependência. Estou dizendo, você tem toda a razão. Sim. Isso é muito pior do que bebida, porque entra aqui no celular. Mas uma coisa é você não deixar teu filho ir no cassino. Mesmo que ela quisesse ir, ia ter alguém na porta pedindo identidade. Outra é para abrir. Outra coisa é clicar 3 vezes numa tela e chegar num cassino. Só aumenta a responsabilidade. Eu fico chocada com isso. Eu fico chocada com isso. A tecnologia trouxe tantas opções. Isso é tão óbvio que não era para ser permitido em nenhuma idade. Claro. Não pode. A pessoa, olha aqui, a pessoa pega isso aqui e ainda tem uns influenciadores. A Austrália está para proibir o uso de rede social até os 14 anos. Está certo. E o truque da legislação que eles possivelmente vão aprovar é de que o ônus pertence às companhias. Essa é a questão. Porque uma coisa você... Tipo, são as companhias que têm que decidir quem tem 14 anos ou não. E se alguém entrar, a Meta vai ser processada, o Google vai ser processado, a ByteDance vai ser processada. A gente teve uma reunião com os representantes das empresas. Mas por que vocês não fazem verificação etária? O cara do TikTok chega o desplante de dizer, não, a gente faz verificação etária, melhor do que a do Instagram, inclusive, porque a gente não pergunta a data de nascimento, a gente pergunta a idade da criança. Então, a gente tem mais acesso a... Oi? Mas por que vocês não verificam a idade da criança? Por que vocês não pedem uma foto de um documento ou uma autorização do pai? Ah, não, porque isso seria violar a privacidade de dados da criança. Eles violam a privacidade o tempo todo. Eles têm mais de 1,5 bilhão de dados de uma pessoa ao longo de não sei quantos anos. E ele vem com essa desculpa. Então, assim, por isso que eu tenho dado muita ênfase na questão da escola com o celular zero. A escola é um espaço regulamentado. É um espaço onde o pai é incapaz. É totalmente impossível. Uma vez que você deu o celular, Pedro, você deu o celular para o teu filho, esquece, você não vai conseguir controlar. Você pode tentar dar limite. Botar aplicativo parental, fazer supervisão permanente, olhar todos os contatos um por um, botar a conta do WhatsApp no teu WhatsApp, porque é fundamental, você tem que controlar os grupos de WhatsApp, são redes sociais. Hoje em dia tem coisas horrendas acontecendo em grupos de WhatsApp de criança. E eles não são supervisionados por pais. Se o menino não tem celular próprio, não deixa ele entrar no grupo de WhatsApp de 9 anos, porque o pai vai ver. Olha o nível da coisa. Você vai ter que fazer curadoria, vai ter que ensinar ele os riscos do algoritmo, privacidade, intimidade, coisas básicas. Você vai ter que ensinar ele a respeitar o sono, esporte, dever de casa, estudo, etc. Você vai ter que ajudar ele a desenvolver um pensamento crítico, entender o que é ideologia, misoginia, racismo, intolerância, que está o tempo todo. Então, dá muito trabalho. Só você estudar os aplicativos de orientação, de supervisão parental, é muito trabalhoso, eles são complexos e precisa. Então, por isso que é bom o Haidt fala, celular depois do ensino fundamental, rede social depois de 16 anos. Isso facilita a vida. Agora, aí entra a tua questão. Como é que a gente nega isso para um adolescente de 12, 13 anos? Todos os amigos dele já têm celular.
E essa é a razão de 90 e tantos % dos pais darem celular para seus filhos. Meu filho vai ser o único de fora. Não pode. Vai sofrer. E vai mesmo. Então, aí surge, por isso que eu digo que essa ideia de resistir às redes sociais é uma ideia cujo tempo chegou, que o Victor Hugo dizia, né? Nada mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. A sociedade está se organizando e, de forma espontânea, surgiu primeiro na Inglaterra um movimento chamado Smartphone Free Childhood, e aí brasileiros pegaram o pessoal de São Paulo, escola de elite, criou um movimento Desconecta, que organiza por escolas, aí já está em vários, assim, todos os estados praticamente, tem talvez milhares de escolas atualmente já, cresceu muito rápido, grupos de pais que estão se organizando para, na mesma série, você ter algumas famílias que não querem dar celular para seus filhos. E aí eles vão ter aí 3, 4, 5, 7 meninos e meninas que não vão ter celular. Não vão mais ser os únicos, não vão mais estar isolados, não vão ser os únicos a serem excluídos, a não saber do meme, a não saber da sacanagem, a não saber quem está sofrendo bullying, a fofoca, né? E começam a se fortalecer. E como eles aprendem melhor, como eles brincam mais, como eles vão estar mais felizes, provavelmente, isso é capaz de começar devagarinho a reverter a roda da dependência, do vício e do excesso. E a escola, especialmente a escola, é o espaço da pausa. Da escola para fora, não tem pausa. É conectado o tempo todo. Na escola, você pode... Na sala de aula é óbvio que não pode ter. Acontece o celular na mochila na escola, dentro da mochila, ele atrapalha a concentração do aluno. Tem estudos que mostram isso claramente. Ele pega o celular também, ele fica olhando debaixo da carteira, fica olhando atrás do livro, filma o professor, faz sacanagem, manda mensagem, faz bullying, cola no celular, enfim. Sala de aula é inquestionável. Mas no recreio, o recreio é exatamente um dos últimos redutos do brincar na sociedade. Esse brincar que é tão importante para a formação da criança, e não só para a formação dessas habilidades todas, mas também para o alívio do estresse. O brincar é o grande antídoto do estresse da infância. As crianças estão muito estressadas. Então, tem que ser celular zero na escola o tempo todo, porque o celular no recreio vira um funeral. Cada um olhando para a sua telinha, quietinho, e fazendo fofoca e falando mal um dos outros. E dando fofoquinha de celebridade e fazendo bullying. Então, a escola é fundamental como espaço da pausa. E essas comunidades familiares que vão começar, talvez, a fazer esse movimento de inversão da roda. Essa é a minha esperança. Eu fico com 2 mensagens aqui da nossa conversa. Nós, pais, temos uma função, que é de botar os limites. Não é uma mensagem nova, mas é uma mensagem importante de ser martelada. E as escolas têm um trabalho fundamental aí. Elas têm, de fato, mais facilidade de fazer um bloqueio coletivo do que não pessoal, isso, não individual. Isso. E o resultado está sendo bom, viu? Eu sei porque acontece na escola dos meus filhos. Mas Por sabe o que acaso, está os meus acontecendo? netos estão na mesma escola. Não, tá. Seus netos estão na escola do meu enteado. Mas Isso. também não pode. Também não pode. As escolas estão começando a fazer muito isso. interessante os resultados, porque eu conversei muito com o secretário de Educação, a gente trabalhou ano passado e esse ano eles proibiram o celular em toda a rede municipal. Né? E celular zero também, recreio também. E muitas escolas privadas estão fazendo a mesma coisa. E é muito interessante porque existe uma resistência inicial, as crianças ficam pé da vida no início, brincam, reclamam, não sei o quê, não pode, escondem, resistem. Depois de 2 a 3 semanas, elas estão felizes. Tão felizes quanto os pais e os professores, que param de ser desrespeitados, que têm mais atenção da turma. As notas melhoram, eles começam a brincar, começam a chamar o inspetor. Ô, inspetor, a gente está jogando a dedanha. Ping-pong voltou a funcionar, o totó voltou a funcionar, a bola começou a rodar no recreio. Que coisa incrível. E eles estão mais felizes. E os pais, tem alguns pais reportando que eles chegam em casa menos viciados, que eles pedem para voltar para o futebol, para a aula de vôlei, sei lá o quê. Isso é muito interessante, porque você quebra um pouco essa vivência permanente dentro de um celular, dentro desse mundo digital, e ele começa a lembrar que a vida fora dele também é legal. A vida on life.
Eu tenho a impressão de que a gente conseguiria ficar horas aqui conversando sobre isso. Daniel, Roberto, que prazer ter vocês aqui. Muito, muito obrigado mesmo por essa conversa. Obrigado. Maravilhosa a conversa. Conversa deliciosa. Muito para nós obrigada. Obrigado, Cora. Obrigado, Pedro. Foi uma delícia estar aqui. Que bom, que bom. Muito bom também. mesmo. Muito bom esse convite, muito legal. E parabéns pelo meio. Opa, muito obrigado. Parabéns pelo meio, muito bom. O país inteiro está pegando fogo e a culpa é toda nossa, tá? Não nos preparamos para as mudanças climáticas e seus efeitos já chegaram. Ainda é possível fazer alguma coisa? Combater essa crise é tarefa do governo ou podemos fazer algo como cidadãos? No curso Crise Climática, História do Século XXI, o economista e ambientalista Sérgio Besserman vai responder essas perguntas com dados científicos de forma didática e acessível. Esse é um curso fundamental para quem quer entender a crise do clima e saber o que fazer a respeito dela. A aula inaugural gratuita é nessa quinta, dia 26, às 6 horas da tarde. Siga o link da descrição e ganhe um desconto de 10% na compra do curso.